PT Voz, sua TV online. Na mão do PT, a cidade não cresceu, a cidade inchou. É que o Dr. Marcelo Mian, pelo menos o médico, não saiu do PT. Ele nunca esteve, eu quero acreditar, no PT do mensalão, do petrolão. Professor, aproveitando a sua participação hoje aqui no Ter Voz, eu preciso te fazer essa pergunta e tocar nesse assunto, porque a gente sabe da sua importância aqui na cidade. A gente sabe que o senhor é um dos fundadores, se não o fundador, do Partido dos Trabalhadores. Como que o senhor tem acompanhado o partido? O senhor não pertence mais a esse partido, já saiu há algum tempo? Como foi também que isso se sucedeu? Eu estive no Partido dos Trabalhadores, sim, fui um professor do meu tempo. Mas fui do Partido dos Trabalhadores, do grande jurista e professor Hélio Bicudo, junto com ele, que agora assina, junto com a filha e Miguel Reale, um requerimento para tirar quem já caiu, quem já não mais preside o país. Naquele momento era a esperança de o povo em geral e o Brasil desenvolver-se, inclusive com economistas tipo Lawrence P., que acabou de dar, um grande empresário brasileiro, que acabou de dar uma entrevista que ele, como o professor José Milton, erraram, que o partido passou para a mão dos que nunca estudaram, que nunca trabalharam e que a arte de furtar, né? Vou lembrar o padre Antônio Vieira, né? Mas não furtaram com tanta arte assim, né? Agora, professor, o partido aqui a nível municipal, o senhor tem acompanhado, o senhor deixou de participar das questões políticas relacionadas a esse partido? Tem acompanhado as notícias relacionadas ao PT aqui de São Joaquim? Tenho acompanhado sim, porque é meu dever. Já foi a época de que um professor de português que ia ensinar as oxitas, paroxitas e proparoxitas. Seria rebaixar muito. E vejo com tristeza, porque em mais de 20 anos na mão do PT, a cidade não cresceu, a cidade inchou, do ponto de vista econômico, social, da violência. Então não houve vantagem para São Joaquim de ser do partido do presidente da República, né? E atualmente da presidente, com I. Por quê? Se governasse, seria presidenta. Ou, se fosse homem e governa, é presidente, com E. E o caos que está aí, eu tenho que cunhar uma terceira palavra, que é presidente. Mas eu gostaria de responder ao que eu me perguntei também, repórter. Como estão sentindo os professores desses que estão roubando a pátria, vendendo a pátria? Posso responder? Com certeza, à vontade. E para responder, eu gostaria de lembrar o mestre Machado de Assis. Um conto apólogo. Apólogo é uma figura de linguagem. Quando você atribui a seres que não falam a voz. E o texto do Machado é fenomenal, como tudo do Machado, né? É uma agulha, uma linha e um alfinete. E a costureira está com a agulha cosendo, fazendo o vestido para a dama ir dançar à noite com o príncipe. E as duas começam a bater boca. A agulha fala: não, eu sou mais importante. Se eu não abrir o caminho, se eu não furar o pano, você não costura. E o alfinete, um pensador, o professor, ouvindo. Aí terminou, o vestido pronto, vestiu-se a princesa, e aí a linha fala para a agulha: olha, quem vai agora no vestido
receber as carícias da mão do príncipe, sou eu a linha. E você volta aí pro balainho das agulhas. Os professores desses bandidos que estão roubando o país devem se sentir hoje professores de melancolia, né? De muita tristeza. E aí o Machado termina, né? O alfinete que pensava diz: também eu tenho servido de agulha para muita linha ordinária. Professor, para a gente encerrar, a última pergunta. A gente acompanhou recentemente a saída do atual prefeito, Marcelo Mian, do Partido dos Trabalhadores. Ele já assinou a desfiliação do partido e foi para outra legenda aqui do município, que é o PPS. Como que o senhor viu também, né, a saída do prefeito aí do Partido dos Trabalhadores? Primeiro, quanto ao prefeito, é um médico, e eu sou suspeito para falar sobre médicos, porque eu tenho um filho que é médico. Isso para mim é uma glória. O que eu acho pessoalmente é que o Dr. Marcelo Mian, pelo menos o médico, não saiu do PT. Ele nunca esteve, eu quero acreditar, no PT do mensalão, do petrolão. Eu preciso acreditar nisso, dar um voto e dou de confiança ao Dr. Marcelo. Não saiu do PT, deste PT, mensalão, petrolão. Eu acho que neste ele nunca esteve, como eu nunca estive. Como o senhor viu a saída pessoal dele? Recebeu essa notícia? Recebi não como uma saída, eu insisto, apenas deixando uma legenda, e que aquele PT do lulopetismo parece-nos atualmente mais uma seita religiosa, daquelas bem atrasadas. Então, nesse PT eu não estive, Hélio Bicudo não esteve, e acredito que Marcelo também não estivera. Professor, preciso te fazer a última pergunta para a gente encerrar. O senhor, além de professor, a gente sabe que é um advogado aqui reconhecido, que tem um trabalho efetivo aqui no município. E a gente acompanhou algumas lideranças até dentro do Partido dos Trabalhadores fazendo críticas a essa saída do prefeito e ida, né, para outro partido, que é o PPS, falando de uma situação até de traição, essa atitude. Dentro da democracia, qual que é a opinião do senhor de uma pessoa estar numa legenda e por uma opção pessoal acreditar que não quer mais permanecer naquela legenda e mudar-se para outro partido? Dentro da democracia, a senhora acredita que essa atitude há traição? Primeiro, sou professor de semântica, estive advogado, e a palavra traição é coisa escondida, velada. Está lá na Bíblia. Alguém queria saber, entre os reunidos, qual que era o Cristo. E nenhum dos apóstolos queria publicamente dizer, olha, é este. Aí um deles, que gostava muito de dinheiro, já devia ser do mensalão, do petrolão, que é o Judas, falou, ó, me dá as moedas que eu entrego o mestre. E entregou traindo, porque ele disse, olha, eu não vou dizer este, eu não tenho coragem. Aquele que eu beijar a face é o Cristo. Esse é o sentido de traição. Quem fala em traição, ou não estudou, ou é burro, ou tem má fé. Porque partido, principalmente no sentido original, era tomar partido, tinha ideologia. Por isso que um poeta disse, esta é a hora de tomar partido, amanhã é muito tarde. Então cada partido representaria teoricamente uma ideologia. Hélio Bicudo e eu, quando estivemos no PT, para citar, eu me sinto envaidecido ao lado de Bicudo, era pela ideologia da classe trabalhadora ter poder político para ter direito a trabalhar e construir o país. E hoje o sentido de partido é mais a mercadante, né? Como se fosse mercadoria. E mercadante está no Ministério da Educação. Triste país que tira
um ministro Janine, um intelectual, para o ministério virar mercadoria. Assustaria muito qualquer político que não participou de mensalão, de petrolão e etc., permanecer no partido que aí está. Aí sim seria vergonha total para o município. Os homens que têm dignidade são aqueles que têm coragem de mudar. Na verdade, eu, por exemplo, sou um homem feito mais de dúvidas do que de certezas. Estou sempre predisposto a ouvir argumentos e a mudar de opinião. Eu tenho mudado muitas vezes na vida, felizmente. Parabéns, Marcelo Mian, pela mudança. Tá certo, professor. Obrigado, fico feliz em recebê-lo para a gente falar sobre assuntos importantes, no caso, sobre o Dia do Professor e também sobre política. A gente não combinou que falaria sobre esse assunto, mas não me contive e te perguntei sobre esse assunto, que a gente sabe que o senhor é um dos fundadores, se não, talvez o fundador do Partido dos Trabalhadores. Presidente. O primeiro presidente do PT aqui de São Joaquim. Sim, sim. E não me envergonho porque sempre mudei de opinião. E falar de política, por exemplo, por que Paulo Freire é o meu mestre e sou fã? Porque todo ato de educação é um ato político. E criaram no Brasil uma idiotice que envergonha esse país, da Finlândia, de qualquer país, que nas escolas brasileiras, para negar Paulo Freire, não se pode falar de política. Que coisa mais idiota, triste pátria minha, tão pobrinha. Obrigado, professor. Eu que agradeço o T-Voz, o Jornal A Voz, e essa equipe laboriosa que aqui trabalha. Muito obrigado. Bom, conversamos, portanto, com o professor José Milton Guimarães, conhecido na cidade como o professor JM. Ele falou um pouquinho sobre a data, que é o Dia do Professor, e também comentou um pouco sobre política.